vamos nos dispor, não é, a uma atitude bem positiva, bem receptiva, para tratarmos destas perguntas aqui. Uma é esta: como é isso do bem e do mal? E a outra é: que diferença existe entre a hierarquia da luz e a outra? Este assunto do bem e do mal parece que a gente compreende melhor se toma um exemplo prático. Isto é, quando nós trabalhamos para o bem de todos, esquecidos de nós, esse trabalho se multiplica nos planos internos. E esse trabalho é como se fosse pelo espaço interno afora, multiplicando-se. Quando nós estamos trabalhando pela necessidade do outro e não visando o nosso processo. E quanto maior é o nosso desapego pelos resultados desse trabalho que nós consideramos para o bem, quanto maior o nosso desapego, mais este bem se libera e fica livre para se multiplicar. Na hora que você se apega ao bem que faz, aquele bem pode se multiplicar menos porque você o está segurando. Isto são forças, são energias. E quando ele está liberado, quando ele está livre, isto é, quando você não está apegado àquilo que está fazendo, então este bem vai se multiplicando e vai formando como uma corrente, vai formando como elos, com forças superiores, com mundos superiores, com a consciência superior, e assim tudo vai se elevando. Então você opta pelo bem, você faz o bem, isto é o que acontece. Isto multiplica, multiplica e sobe. E no subir forma como uma escada, forma como uma corrente, formam os degraus da ascensão daquele que faz o bem e de tudo aquilo que está envolvido nesse bem. Agora, se nós optamos por fazer o oposto, se nós optamos por fazer o mal, o que nós fazemos não sobe como o bem, mas ele gira, recolhe tudo que tem de semelhante a ele no espaço horizontal onde ele circula e volta para o ponto de partida. Então, quando você faz o bem vai embora e constrói esta escada onde tudo ascende. E quando você faz o mal, aquilo circula no nível em que foi feito, circula, recolhe o que há de semelhante a ele e volta de onde ele saiu. Então, nesse segundo movimento, não há ascensão da consciência. Não há elevação da consciência, como há no primeiro. E nesse segundo, a consciência não depura, não sobe, não se eleva, mas ela se densifica cada vez mais com tudo isto que este movimento recolhe no seu próprio nível. Então, enquanto no primeiro movimento nós vamos nos tornando sempre mais sutis, no segundo nós vamos nos tornando sempre mais densos, porque cada vez que aquilo retorna, aquilo está mais denso e retorna para o ponto de partida. Não vai para cima não se libera. Parece que é permitido a gente estar lidando com estas duas coisas o tempo todo, porque assim nós aprendemos a conhecer melhor a outra.
Então, se você vê claramente este mal, isto que circula aqui, se você vê isto claramente, você compreende melhor, você distingue melhor aquele outro, você percebe melhor aquele outro. Parece que é por isso que eles neste planeta vivem paralelos. Para servir de espelho para nós, para servir de escola, para servir de elemento de comparação. Tanto para um quanto para outro, tanto para isto que chamam de bem, né, que é esta ascensão, quanto para isso que chamam de mal, que é esta densificação aqui sempre no mesmo plano. Existem hierarquias que representam isto. E existem hierarquias que usam estes movimentos ou que correspondem a estes dois movimentos, que é o que nós chamamos de hierarquia da luz, não? E a outra. Nós precisamos de proteção quando estamos diante disso, porque estas forças do mal, premeditadamente, não se tornam completamente evidentes. Premeditadamente. Porque elas sabem que, se derem a conhecer, que há sempre algo no ser humano, que as repelirá. Não é? Porque todos nós, em essência, não somos isso. Todos nós, em essência, somos divinos. Somos divindade, em essência. Então, estas forças não se dão a conhecer e se mascaram. Vocês veem, por exemplo, setores da vida, setores do trabalho, da sociedade, que são campos livres, que são campos, são terrenos para estas forças do mal, como, por exemplo, o cinema, ele se mascara de arte. Nunca a força do mal se mostra como é, em tudo em que elas aparecem. Elas escolhem, para se mascarar, uma sucessão de representantes. Escolhem esta corrente, que ou são coisas, como estas coisas que foram citadas e outras, não? E quando se distingue uma coisa destas, há sempre um mais forte por trás. E nunca aquilo que quer se mostrar para nós se apresenta diretamente. Dizem os mestres que precisa no mínimo 3 daqueles bons antes de se chegar naquilo que está nos tentando. Por aí se vê como se precisa ter cuidado com isto. Então isto é bem mascarado. E estes intermediários que vão ficando cada vez menos evidentes, os que estão mais próximos são os menos evidentes. E à medida que nós nos deixamos corromper, à medida que nós nos deixamos tentar, à medida que nós cedemos, aquele que nos faz ceder não é o mais importante. É um coitado às vezes. É aquele que nos faz ceder. E atrás dele tem a coisa que começa a ficar importante. Assim, isto, em princípio, é até irreconhecível. Porque você está pensando ali que você está dando atenção a uma coisa dos teus sentidos, por exemplo. Porque aquilo que está te tentando é tão insignificante nas coisas que você conhece, mas é ali que está o ponto. Aquilo é a porta de entrada. E depois aparece o segundo, depois aparece o terceiro, e aí vai esta gradação de corrupção. Aí começa esta escala de tentação, como se diz, não? Palavra bem clara.
ou esta escala de concessões que você vai fazendo. Então isto é muito mascarado, isto é muito disfarçado, mas ficando bem atento e não estando pensando em si, mas pensando no bem, ou pensando no oposto daquilo que está te tentando, pensando no oposto daquilo que está te corrompendo, então aí começa a se ver mais claro. Mas se você cai ali na primeira pequena tentação, dali por diante você já vai ficando confuso. Dali por diante você já vai ficando enevoado. E a uma certa altura você começa a perceber o que está acontecendo, porque você já está encontrando os representantes mais importantes, aí você já está vendo, mas aí você já está tomado. Ou aí você já tem que lutar. E esta luta, claro que existe em muitos, esta luta é comum aqui na Terra. Mas sai-se dessa luta, sai-se disto, quando nós estamos mais libertos e mais purificados deste egoísmo, de termos nós como centro das coisas, de olharmos muito para as nossas reações, de estarmos muito ocupados com as nossas coisas. Isso é uma das portas que são usadas para que depois você não consiga mais se liberar desta cadeia com muita facilidade. Já a outra hierarquia, que não é esta, não? Já a outra hierarquia, ela se mostra claramente para quem pode ver e para quem quer ver. Não há nada escondido. Se nós não a vemos mais e se não a reconhecemos mais, é porque não sabemos ou porque não podemos ou porque não queremos. Mas ela em si não está escondida. Ela em si não está camuflada. Isso está aí livre, isso está aí sem nenhuma máscara. Você pode estar diante até de um ser que está bastante envolvido com certas coisas, mas em certos momentos, quando ele está desprevenido, se você olha nos olhos dele, você pode ver ali o bem. Isso está, é só você saber ver, é só você querer ver, ou ter capacidade para ver isso, não ter já ficado deformado em ver o outro, em ver a outra coisa. Não ter já ficado condicionado a ver tudo de uma outra forma. Então, se nós quisermos, e se quisermos aprender isto, vemos o bem logo. Agora o outro precisa tomar cuidado porque não se vê logo não. O outro se mistura muito, com várias aparências, e quando você vê, você já está ali de mãos dadas. Esses pensamentos do dia têm esse sentido de proteção neste jogo, porque isto é um jogo, tem esse sentido de proteção se nós realmente estamos dedicados àquele conteúdo, àquela essência, dia a dia. E aquilo vai num crescendo. E tanto nos desperta para uma certa formação nesse sentido, como nos coliga com a hierarquia da luz. Nos coliga, porque aqueles não são, na maioria deles, não são pensamentos de pessoas inteligentes ou pensamentos bem escritos, literários. Aquilo são pensamentos de coligação com certo nível. Aquilo não é literatura. Aquilo é coligação. Aquilo é formação. E aquilo vai formando uma proteção gradual, gradativa, à medida que você vai fazendo aquele trabalho. E como esta situação planetária, como este confronto entre estas duas coisas
está se aproximando, este confronto mais definitivo, como isto está se aproximando, então estes pensamentos do dia estão nos ajudando a fazer este trajeto. O pensamento do dia não está te mostrando o mal. Ele está te levando a perceber o bem em você e como se faz, e com o que você se coliga, e qual é o caminho mais curto. Então isto é muito importante neste momento. E esta seleção de pensamentos, como vocês têm observado, isto tem este aspecto, e isto tem uma sequência, isto tem uma espécie de gradação. E nós estamos procurando, com esta sequência, com esses boletins, tornarmos esses pensamentos cada vez mais aplicáveis, cada vez mais práticos, cada vez mais evidentes, nesse sentido que nós estávamos falando. Porque nós podemos ter muito material para estar em contato com estas realidades, não? Que faz parte da escola na qual nós estamos neste planeta, faz parte desta aprendizagem. Então, nós temos muito material para estarmos diante disso com segurança, com uma certa segurança. E temos estes pensamentos, que eu vejo aqui que as pessoas estão bastante preocupadas com estas coisas que acontecem e tudo. Então temos esses pensamentos diariamente, que parecem assim coisas que a gente já sabe, que a gente já conhece, mas eles estão ali colocados de uma forma gradual e que nos ajude neste trabalho, porque se você entra naquela essência, se você se coliga com aquilo, se você inclui aquilo na sua vida diária, você começa a ver melhor estas coisas. Isto é um trabalho inconsciente que aqueles pequenos textos fazem, que aquela energia faz conosco. E aqui uma pessoa está perguntando como é que um ser tão evoluído como Ramakrishna, como Ramana Maharshi, como Padre Pio, como certos mestres espirituais, como é que estes seres podem ter câncer? Este assunto pode ter um sentido para nós que somos pessoas normais, de consciência normal. Mas estas mesmas coisas têm um outro sentido para um grande iniciado. Enquanto nós se contraímos isto, estamos numa certa escola, estamos numa escola de purificação, né? Purificação em diferentes níveis. Um ser de elevada consciência se contrai isto, ele está também passando por um processo, só que não é igual ao nosso. Ele não tem aquilo para se purificar. Ele ali está aprendendo uma certa coisa. E que é bom a gente saber o que ele deve estar aprendendo, porque aí nós vamos saber que um dia vamos ter que aprender isto também. Então já vamos adiantando a nossa consciência, já vamos nos colocando nesta linha, não é? Porque, como sabemos, estas coisas podem até se dissolver se não houver mais razão para elas acontecerem. Então, no caso de um de nós, se acontece isto, certamente é um fato purificador, é um fato de purificação, é um fato de nós estarmos equilibrando o karma da maldade perpetrada no passado, como sabemos, né? Mas ali é um processo que está muito mais ligado ao amor do que à purificação. Isto é, sempre que um ser escolhe
no campo de serviço dele, fazer o bem e mais nada, se ele escolheu isto e se ele irradia isto, se ele fica tão amorosamente envolvido com isto, com o serviço, com isto que ele dá, isto que ele irradia, isto é, se ele se coloca nisso, se esquecendo de um certo equilíbrio, que quanto mais elevada é a consciência, mais em equilíbrio deve estar. Então isto de estar nesta doação e mais nada, o que é perfeito, mas nisso de se doar e mais nada, aí nós temos que aprender a doar, a doar, a doar, a doar, mas a repor também. E isto não se aprende no nosso grau de vida. Isto se aprende exatamente quando se é uma grande consciência. Porque quanto mais esta consciência se amplia, quanto mais esta consciência sobe, mais ela está envolvida com esta doação. Mas a consciência tem que aprender também o equilíbrio nisto. Tem que aprender também a repor aquilo que ela gasta. Porque o amor que ela está dando não é dela. O amor que ela está dando é universal. O amor que ela está dando é do todo. O amor é do único. Então, até o amor nós não podemos usar assim como se fosse só nosso. Isto é uma escola num determinado nível de consciência. E aqui, para o equilíbrio do único, para o equilíbrio do todo, nós precisamos sim dar amor. Dar amor, nós precisamos nos dar. Mas aprender a nos dar, aprender a dar a vida, dessa aprendizagem faz parte, ao mesmo tempo que você dá, você repor. Isto é o que se aprende quando se há uma alta consciência, como esses que foram citados. E como deram, como escola para nós, como exemplo para nós, como referência para nós, só deram, não repuseram, então acabaram despendendo algo que numa certa iniciação a gente aprende que não é nosso. E que aquilo também tem que ser passado com equilíbrio. Veja como isso é importante para nós aqui embaixo, porque nós não estamos neste grau de dar nossa vida por nada nem por ninguém. Mas é bom que já vamos aprendendo este equilíbrio, porque muitas formas de enfermidade e muitas formas de desequilíbrio futuro vão sendo gerados no dia a dia de hoje, vão sendo gerados no nosso comportamento de hoje. E nós aqui não temos uma prova como esta do Maharishi ou de Ramakrishna ou de outras. Aqui nós temos a prova de estar diante disto, fazer isto, mas sem deixar de fazer o que temos que fazer. Nós temos que encontrar o meio de fazer a nossa parte, temos que encontrar o meio de sermos doadores, de sermos perfeitos no serviço, mas temos que saber que nisto está incluído nós aprendermos a não nos desgastarmos, nós aprendermos a não nos desequilibrarmos. Porque quando você se desequilibrou, você não pode doar mais nada em seguida. Então é preciso aprender isto desde já. E aqui, neste grau que nós estamos estudando isto, graças à referência desses grandes santos, neste grau que nós estamos estudando, a prova também é sutil. Porque aqui tem uma lei, que se você quiser preservar a sua vida, você a perde. E se você entregar a sua vida, você a ganha. Isto é lei aqui, não é nem muito alto isto. Mas isto precisa realmente ser equilibrado. E isto é uma boa escola para nós.
nós estarmos totalmente inteiro nas coisas e aqui encontrarmos a forma de, mesmo estando inteiros, não nos desgastarmos, não estarmos esvaziados de coisas que ainda precisamos, que ainda necessitamos. No nosso nível de consciência, isto é muito simples, porque basta que todas as nossas ações sejam ofertadas ao eu superior. O que não é o caso desses grandes iniciados, porque as ações dele não são ofertadas para eu superior algum, porque eles já são o eu superior. Então é outro nível, é outro ponto. Então é outra forma de resolver isto, que eles aprendem naquela iniciação. Mas nós não. Nós temos que estar aqui, não nos preservando, mas ao mesmo tempo aprendendo a estar harmonizados, a estar equilibrados, a não estar desgastados. E aqui para nós, o único caminho é tudo que se faz e tudo que se vive ser realmente oferecido ao eu superior, realmente oferecido a este núcleo interno e profundo de consciência, porque ele é que faz em seguida a regulagem de tudo isto. Se nós nos esquecemos disto, se nós nos descuidamos de oferecer tudo, a nossa vida, oferecer tudo a este núcleo interno, a este núcleo superior em nós, que não existe mais naqueles seres, então nós estamos diante disto, diante da mesma situação. Só que o nosso trabalho não é ficar repondo, o nosso trabalho é não esquecer de oferecer, o nosso trabalho é não esquecer de estar fazendo tudo em nome desta vontade maior, desta coisa maior que está dentro de nós e que rege, que regula todo este serviço. Porque do nosso ponto de vista, no ponto em que estamos, nós podemos ter uma visão do serviço que não é real. E podemos também ter uma proporção do serviço a ser prestado que também não é real, que também é distorcida. Então, esta vontade, esta intenção, esta situação de querer estar inteiro e de se doar, se isto não é acompanhado desta oferta, mas desta oferta tão sincera, desta oferta tão real, que não tem como isto não ficar equilibrado. Não tem como isto não ser reposto. Se isto não é reposto, se isto não é equilibrado, se isto começa a desequilibrar o ser, é porque esta oferta não está inteira, esta oferta não está correta, esta oferta não está no grau de totalidade, de sinceridade, de pureza, de esquecimento de si que poderia estar. Está bem claro isto? Então, nós podemos sim ter isto, ou um outro poder ter isto, e isto tem um sentido diferente, isto é uma aprendizagem diferente. E quando o segundo raio, quando esta energia de amor está muito presente em nosso coração, como é o caso destes seres que passaram por isto, não? E nós também, todos que estamos sob esta energia, porque estamos nesse sistema solar que é regido por esta grande força, então nós, nesta energia de segundo raio, temos mesmo esta tendência a nos doar. E este é o nosso caminho, este é o nosso destino. Mas no nosso nível, esta doação não deve ser egoísta. Esta doação não deve ser a nosso critério. Mas esta doação devia ser para aquele que está lá dentro e que tem uma visão maior. Mas isto tem que ser uma entrega tão total, tão simples, tão pura, que isto é automaticamente regulado. E quando isto passa de um certo limite, quando isto começa a se desequilibrar por algum motivo externo ou outro, este núcleo interno começa a repor. A não ser que nós precisemos de alguma lição neste sentido. Mas se nós não precisamos de lição neste sentido,
E se nós estamos fazendo aquilo com total honestidade, com total sinceridade, isto é reposto. De alguma forma, isto é reposto. Então, de um certo ponto de vista, nós não temos que nos preservar. Mas de um outro ponto de vista, há um dispêndio permitido. E esse dispêndio permitido é de acordo com um equilíbrio maior do que o nosso, no qual nós estamos inseridos e que nós não conhecemos. Nós não sabemos medir isto. Nós não conhecemos nem sequer o nosso equilíbrio, que dirá um equilíbrio maior no qual o nosso está inserido. Então aqui há um gasto, há um emprego de energia que é permitido e que está no âmbito do nosso conhecimento, da nossa consciência. Mas aqui é preciso estar atento para, mesmo fazendo o bem desta forma, não deixar de oferecer este bem. Colocar sempre isto sob um controle maior. Deixar isto sob uma ordem maior. E essa ordem está em nós mesmos, no nosso nível um pouquinho mais alto. Enfim, aqui é o esquecimento de si, mas o esquecimento de uma outra forma. Não um esquecimento de si obtuso, como fazem os fanáticos, ou como fazem aqueles que querem demonstrar que estão se doando. Aqui se trata de estar completamente desprotegido, completamente doado, completamente entregue, porém sob um controle maior. E quando nós nos colocamos sob este controle maior, não tem o que aconteça de desarmônico, mas está sempre dentro de uma ordem maior, seja kármica ou seja de outro tipo. Você tem que dar e repor numa economia maior. Dar e repor. E este grande amor dá, e ele precisa aprender a repor, porque o amor não é assim defeituoso. O amor não é só dar. E chegar a esta coisa completa é uma escola. Nós não temos ainda o problema de Ramakrishna. Nós temos o nosso assunto, que é você aprender a não se preservar, mas estar sob o controle do teu eu maior. E isto é uma oferta contínua. Isto é uma depuração na sua ansiedade de se doar. Você tem que se doar sem ansiedade. Você tem que se doar como se não estivesse se doando. Você tem que ser pura na tua doação. Impessoal na tua doação. Não há nenhum pensamento atrás da doação. Não há nenhum projeto atrás da doação. Quando você se doa, não deve ter nenhuma ideia ali atrás. Isto deve ser assim porque é. Mas aí tem sim a ideia atrás, é do teu eu supremo. Isso tem. Isto não pode faltar aqui neste grau evolutivo. Mas aí não pode nunca faltar esta entrega a este ser supremo, que é aquele que está autorizando aquilo. Porque nós fazemos as coisas, a esta altura, com autorização do próprio eu supremo. Porque já somos conscientes para isso. As pessoas normais nem pensam nisto. Fazem o que querem e o que precisam e o que gostam. Nenhum de nós pode fazer uma coisa por esses motivos. As coisas que nós fazemos devem ser coisas autorizadas. Devem ser coisas para as quais recebemos autorização para fazer. E isto pode ser inconsciente, isto pode ser subjetivo, mas isto deve estar instalado no ser. Sempre estar pedindo luz, sempre estar pedindo guiança. O que vale é pedir autorização. E aquilo, se está autorizado, aquilo no nosso nível está bem. Não importa como vá terminar,
porque aqui está incluído que você não pensa no resultado. Pode terminar de uma forma completamente inesperada, não importa. O que importa é o que você está ali vivendo, naquele momento. O pensamento de hoje diz: unir o coração com o espírito e então agir. Não é o coração sozinho, não. Unir o coração com o espírito e então agir, que é o que se estava pedindo.